Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Hoje deu um pouquinho de tempo de eu pesquisar a mensagem para compartilhar com vocês e eu amei essa mensagem, espero que vocês gostem. Antes de entrar na mensagem, eu tenho um convite especial para vocês entrarem no canal da Larissa Eben, tá bom? E se inscrever lá no canal dela. É uma jovem que está desenvolvendo os dons e talentos que Deus deu para ela a respeito de cantar. Tá bom? E eu escolhi uma música, né, que tá lá no canal dela. Eu pedi ajuda ali para escolher uma canção que ela canta a respeito de saudades, tá bom? Ou seja, todos nós aí já perdemos pessoas na pandemia, entes queridos, né? Pessoas que deixam saudade em nosso coração. Eu achei muito boa essa música que ela compartilhou no canal dela. Então, após essa mensagem aqui, apertem no link que eu vou deixar na descrição do meu vídeo, vão lá no canal dela, tá bom? É bom, né? Ela é membro da igreja, é bom a gente se apoiar uns aos outros e ajudar o crescimento, né? Apoiar aí o desenvolvimento do talento, o canal, né? Incentivar os jovens aí a utilizar o talento de maneira adequada. Então, muito bom. Dado essa mensagem aqui, ontem eu compartilhei com vocês a respeito de uma citação, falei meio que de cor aqui, não lembrava, tá bom? E aí, uma amiga minha mandou aqui no meu WhatsApp, tá bom? Essa citação. O nome dela é Eliasaki. A Eliasaki, ela achou essa citação lá no artigo Mais Fé, né? Na página lá Mais Fé. Quem escreveu o artigo foi o Lucas Guerreiro, tá bom? A citação que eu tinha citado é aqui do elder Joseph Fielding Smith, tá bom? Interessante notar, como eu estava compartilhando ontem, o que é doutrina e o que é a opinião do profeta. É muito importante isso, né? Porque a pessoa é profeta, que ele vai falar somente a palavra do Senhor. Ali também ele pode colocar ali as suas impressões, o que ele acha, tá bom? Então, por exemplo, nessa citação aqui, parte da citação, ele usa a palavra assim, ó. Tem uma forte impressão ou convicção. Então significa o quê? Ele ensinou a doutrina, né, que Jesus Cristo construiu essa terra, que Miguel, né, que é Adão, construiu essa terra junto aqui. Essa é a doutrina da igreja. E aí aqui ele fala, eu tenho a forte convicção, ou seja, eu tenho a forte impressão que também, e aí ele coloca outros personagens ali na citação, tá bom? Então é importante você saber o que é doutrina e o que é ali, o que é a opinião dele. Já deixando claro aqui, né, que ao compartilhar aqui, eu estou dizendo que eu concordo 100% com essa citação aqui, tá bom? Está alinhada com o meu pensamento e o meu sentimento também, tá bom? Então vamos lá, aqui diz o seguinte, o elder Joseph Fielding Smith ensinou, é verdade que Adão ajudou a formar esta terra, trabalhando com o nosso Salvador Jesus Cristo. Tenho uma forte impressão ou convicção de que havia outros que também ajudaram. Quem sabe Noé, Enoque e por que não Joseph Smith? E os significados e os designados para governantes dessa terra ser formadas, né? Então ele até cita aqui, está escrito aqui em Doutrina de Salvação, volume 1, página 82, né, que está essa citação aqui. Eu concordo 100% com ela, então eu quis trazer sobre o estudo de ontem, completando aqui, tá bom? Continuando aqui, inclusive quando o Lucas compartilhou essa citação aqui, ele falou, e por que não você? Né? Então a gente tem assim a liberdade de expressar também o nosso sentimento, a nossa convicção também, tá bom? Então vamos lá. Hoje a designação do Vem Segue que eu vou compartilhar com vocês começa em Gênesis capítulo 1, versículo 26 em diante. Diz assim, ó. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus abençoou, e Deus disse-lhe, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre os animais que se movem sobre a terra. Bom, muito interessante aqui, tem muita coisa para ensinar nesse versículo que eu vou compartilhar ainda essa semana.
Bom, quero pegar apenas um tópico aqui, que é a parte aqui quando Deus fala dominai, tá bom? Essa palavra dominai aqui, ela tem várias interpretações, ou seja, tradução. Inclusive na pesquisa que eu fiz aqui, porque o Velho Testamento ele foi escrito em hebraico, mas não é esse hebraico moderno que nós conhecemos hoje, tá bom? É um hebraico bíblico, né? Ou seja, era mais rudimentar, menos palavras existia na época, tá bom? E também foi escrito em aramaico. Então a gente pode pesquisar à luz dessas palavras para saber o que está dizendo aqui. Então a palavra que eu peguei aqui é sobre essa palavra aqui, domínio, né? Então, ou seja, aqui quando Deus ele fala para Adão e Eva, né, que ele estaria dando domínio a eles, e quando ele fala crescer, mexer, encher a terra e sujeitai-a, sujeitai-a é para realmente herdar. Essa palavra domínio aqui significa herdar. Ou seja, nessa ocasião aqui, o Pai Celestial ele está dando a terra a Adão e Eva como herança, tá bom? Ele fala, por isso que Adão, ou seja, Miguel, né? Antes de nascer ele se chamava Miguel, e Miguel também significa a semelhança de Deus, né? Algumas religiões até mesmo falam que Miguel é Jesus Cristo, tá bom? Nós acreditamos, né, pelas escrituras que Miguel ele é Adão, antes de nascer ele era Miguel, tá bom? Então, na nossa doutrina é assim. E aí eu estou compartilhando sobre isso, que Miguel ele ajudou a construir a terra. Então existe muita similaridade entre Miguel e Jesus Cristo, tá bom? Inclusive Adão, né, que é Miguel, ele herdou a terra, ele é o príncipe dessa terra aqui, tá bom? Então, Jesus Cristo também ele é o príncipe dessa terra, ele é o rei dos reis, tá bom? Então, por isso dessa similaridade, algumas doutrinas e algumas religiões acreditam aí que Miguel é Jesus Cristo, tá bom? Mas nós acreditamos que Miguel ele é Adão. E aqui quando fala sobre dominai, olha só que interessante, eu fiz uma pesquisa aqui, né? Por exemplo, no nosso português, existe 400 mil palavras que podem ser escritas com o nosso vocabulário, tá bom? Com nossas letras aí do alfabeto. Então são 400 mil palavras. Isso sem levar em conta termos científicos, né? Ou palavras científicas. E aí passaria a ser ali mais 600 mil palavras com o português você consegue escrever. Então olha só, 600 mil palavras no português. Já no hebraico que foi escrito aqui, o hebraico bíblico, ele tem uma composição de 8 mil palavras apenas. Né? No seu vocabulário ali consegue se escrever 8 mil palavras. Ou seja, 8 mil para 600 mil, né, em português. Então a diferença é muito grande. É óbvio que para falar sobre algo no hebraico bíblico ali, uma palavra tem vários significados. E aí a gente precisa estudar ali o contexto, né? E depende de quem está traduzindo também. Se enxerga na época ali, por exemplo, uma cultura patriarcal, aí acaba colocando alguma tradução que não deveria ser daquela maneira ali que deveria ser. Bom, vou dar alguns exemplos aqui. Aqui sobre o hebraico aqui, hebraico bíblico, existe 45 mil palavras de formas diretas, tá bom? Que dá nome a sentimentos e coisas. E existe mais 35 mil secundárias para dar nome a outros tipos de coisas, tá bom? Então no total é 8 mil palavras no hebraico bíblico. E nós temos no português aí 600 mil palavras. Então é muita diferença, é muita diferença. Então eu peguei aqui, por exemplo, essa palavra aqui que nós estamos falando sobre domínio, tá bom? O que significa na palavra hebraica antigo ali, né? O hebraico, quando eu falo hebraico bíblico, tá bom? É porque era o hebraico daquela época. Hoje em dia o hebraico ele já se modernizou, existe mais palavras, mas como nós estamos estudando dentro do contexto bíblico, nós temos que usar o contexto do hebraico bíblico, tá bom? Então, por exemplo, essa palavra aqui, dominai, tá bom? Ela também significa herança. Então, quando Deus disse a Adão e Eva que eles dominariam sobre a terra, né, que ela sujeitaria a eles, ou seja, dominaria sobre os peixes, sobre as aves do ar, as bestas da terra, tudo.
Então ele está dando ali a terra como herança a Adão e Eva. Tá bom? É importante eu dizer que é Adão e Eva, não somente a Adão. Tá bom? Aqui no contexto. Eu estou deixando muito mais explicado nas escrituras que eu deixo na designação do meu vídeo, tá bom? No Escola Dominical Brasil. Se você me acompanha aí pela Rádio Sud, né? Ou pelo Instagram, né? Entra aqui no meu canal, Escola Dominical Brasil. Clica aqui na descrição que você vai ter mais detalhe do que eu estou falando aqui. Bom, mas voltando aqui para a palavra domínio, olha só o significado que nós poderíamos traduzir do que foi dito, tá bom? Significa cuidar, né? Domínio significa cuidar, zelar, respeitar, herdar, responsabilidade, né? Ou seja, mordomia também, e prestar conta. Ou seja, se eu pegar uma outra escritura, por exemplo, em Gênesis 3,16, né, que é da semana que vem que nós vamos estudar isso, mas fala lá que a mulher, e o seu marido, ele te dominará. Dominará do termo domínio, né, do como está escrito aqui. Então, qual seria a palavra certa quando diz que teu marido te dominará? Seria, e teu marido cuidará de ti, teu marido zelará por ti, teu marido te respeitará. Então, olha só que interessante. Se tiver uma pessoa machista ali fazendo a tradução, provavelmente ele pode colocar uma outra palavra que dê um outro sentido para dizer que a Bíblia ela é machista ali, né? Então, né, tem tudo isso aqui, tá bom? E é muito interessante nós buscarmos essas coisas. Bom, dado essa explicação aqui, então a palavra dominar aqui no texto significa herança. Então, Adão, ele herda a terra, tá bom? E aí é a parte que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Lá em Daniel capítulo 7, o versículo 13 e o 14, fala sobre quando Jesus Cristo vir, ele vai se encontrar com Adão, né? Diz aqui, ó, Daniel 7, o 13 e o 14. E eu estava olhando em minhas visões da noite. Isso aqui é Daniel tendo a visão dele em sonho. E eis que como o Filho do Homem vinha nas nuvens do céu, ou seja, a segunda vinda de Cristo, e chegou até o ancião de dias. O ancião de dias, sempre que mencionado aí nas escrituras, se refere a Adão, porque ele foi o primeiro a nascer, né? Então ele é o ancião, o mais antigo em dias aí, sendo ele o primeiro, né, da raça humana. E continuando aqui, a parte aqui diz, e fizeram chegar-se à parte dele. E foram-lhe dado domínio, honra, reino, e todos os povos e nações e língua servirem-se o seu domínio. Um domínio eterno, que não passará, e o seu reino não será destruído. Bom, aqui está falando sobre quando Jesus Cristo vier, né, a terra vai ser a herança de Adão, mas também a herança de todos aqueles que herdarem a vida eterna, tá bom? Então vai ser a herança de quem vai herdar a vida eterna e o reino celestial. Vou compartilhar um pouquinho mais sobre isso. Aqui, né, não está um relato completo, mas quando Jesus Cristo vier a Adão, vai ser lá em Adão ou de Amã, vai ser uma reunião de prestação de conta. Adão vai ter que prestar conta da sua mordomia e outros patriarcas também que possuem chaves das dispensações. Também cada um deles vão ter que prestar conta da sua dispensação, né? E também ver ali o que está faltando, o trabalho faltando ali e organizar para o milênio, tá bom? E aí sim vai ter o milênio, tudo. Então é interessante essas partes, essas reuniões que vai ter aí antes um pouquinho, tá bom? Mas passando essa explicação, não somente Adão herdará a terra. Quando nós lemos lá nas bem-aventuranças, né, em Mateus 5, versículo 5, diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa parte de herdarão a terra é importante você saber que essa terra ela vai se tornar um reino celestial. Então, se você vai herdar a terra, significa que você vai estar no reino celestial, tá bom? Então, hoje em dia, essa palavra domínio, como eu falei também aqui, significa mordomia, prestar conta. Então, hoje em dia, nós temos que prestar conta dos recursos que a terra nos dá também, né? Água, para não ter desperdício, né? A pessoa está lá lavando o carro, deixa a mangueira ligada,
varrendo todo dia ali a calçada. Eu acho que ninguém faz isso hoje, né? Varrendo com a mangueira ali ligada o tempo todo. Então nós temos que prestar conta dos recursos que a terra nos dá, tá bom? Não podemos ter desperdício de alimento, essas coisas todas aí. Tem gente passando fome. Se você usar demais, vai faltar para outra. Aqui em São Paulo mesmo já teve aí a crise hídrica, né? E até hoje aqui no meu bairro mesmo, quando chega a noite já não tem água. Então a gente toma banho antecipadamente, porque depois das 9, 10 horas já não tem água. Então tem todos esses cuidados aí por causa que o recurso acaba sendo escasso. Então nós temos que prestar conta desses recursos que a terra nos dá. Lembrando que se você usa demais em excesso, vai faltar para outra pessoa. Deus ele fez em abundância, tá bom? Mas por causa de mau uso, não estou falando somente dos costume das cultura das pessoas, mas também no sentido ali de fábricas, né? Fábricas de tecido, aí você não tem ideia o quanto de água é utilizada ali para fazer uma calça jeans, né? Não vou nem falar o número aqui para não assustar. Mas também, como está escrito aqui, herdarão a terra, tá bom? Os mansos. Aqui Jesus Cristo está falando nas bem-aventuranças, mas sabia que esse versículo ele se encontra no Velho Testamento também e explicado de uma maneira que dá uma luz a entender para nós? Está aqui em... Deixa eu pegar aqui. Salmos 37:11 diz assim, ó: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz, né? Fala do milênio aqui, herdarão a terra e ficarão no milênio. Aqui também no texto, né, fala assim, ó: o texto em hebraico de Salmos 37:11 caracteriza como humilde. Então a palavra manso significa humilde. Humilde no sentido de ser doutrinável, tá bom? De reconhecer a nossa dependência de Deus. E aí, essa é a mensagem que eu quero compartilhar hoje. Olha o que fala aqui sobre ser humilde, né? Ser humilde é reconhecer com gratidão que a nossa dependência do Senhor. Compreender que temos constante necessidade de seu apoio. A humildade é um reconhecimento de que nossos talentos e nossas habilidades e os dons de Deus são de Deus. E a humildade não é um sinal de fraqueza ou timidez ou medo. É um indício de que sabemos de onde repousamos a nossa verdadeira força. Sendo Deus onisciente e todo-poderoso, podemos confiar nele e depender dele, tá bom? E aí sempre eu gosto de compartilhar ali sobre os atributos de Cristo, né? Cristo ele tinha tanto poder, e ao mesmo tempo ele foi a pessoa mais humilde aqui nessa terra. Então uma pessoa que tinha tanto poder era também a pessoa que era mais humilde. E como Cristo conseguia fazer isso? Aqui tem a explicação, diz assim, ó: Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de humildade. Durante o seu ministério mortal, ele sempre reconheceu que a sua força era proveniente da sua dependência do Pai. Ele disse: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João 5, versículo 30. Então, o segredo da humildade, né, é reconhecer a dependência que nós temos de Deus, tá bom? Então, tendo essa humildade, sendo doutrinável, aceitando e se curvando perante, também significa isso, né? Humilde significa curvar-se, né? Aceitar a vontade do Senhor. Fazendo essas coisas a gente vai herdar a terra conforme diz as Escrituras, tá bom? Então não somente Adão e Eva, mas todos os filhos de Deus que forem herdar o reino celestial, eles vão herdar a terra, vão ganhar esse grande planeta aqui como herança, tá bom? Terminando aqui com as bem-aventuranças, as palavras de Jesus Cristo. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ou como diz em Salmos 37:11, né, que a palavra manso significa ali no hebraico humilde. Então eu leria da seguinte maneira: bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra, herdarão este reino celestial. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês. Não deixem de ir lá no canal da Larissa Eben, tá bom? E ouvir a música que ela compartilhou lá a respeito de saudade de amigos, e se inscrevam lá no canal dela.
É essa mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.